Vamos falar sobre a tão aguardada minissérie da Netflix a respeito do Ayrton Senna? Pois é, já está no ar. E eu vou logo afirmando que, assim como o Ayrton Senna dominava as pistas em dias de chuva, essa produção também poderia ter derrapado em um terreno muito escorregadio, só que há aspectos impactantes e momentos que simplesmente vão deixar muitos espectadores perplexos, e não de um jeito positivo para os fãs baba-ovos, endeusadores do Ayrton Senna. Presta atenção no que eu tenho a dizer. Meu amigo e minha amiga, é um alívio ter visto que essa minissérie Senna passa muito longe daquelas minisséries similares e cinebiografias horríveis da Globo e da Globoplay, né? Aquela coisa que mais parecem episódios da Malhação para plateias teoricamente adultas. Também é reconfortante saber que não foi feita uma abordagem que transformasse essa minissérie num grande painel cinematográfico de autoajuda e com lições de moral no final. A minissérie, ela começa muito bem porque as primeiras cenas mostram exatamente o fatídico acidente que matou o Senna no Grande Prêmio de San Marino em maio de 1994. Você já sabe de toda a história e eu nem preciso contar o que aconteceu aqui nesse vídeo, né? E nem o que antecedeu a tragédia. Mas assim, começar a minissérie dessa forma, ou seja, contar uma história pelo fim, é uma maneira de evitar a criação de um novelo de suspense, ação, emoção e romance para então desaguar na tragédia, e sim optar por colocar o espectador em uma posição de maior envolvimento para então o espectador concordar ou discordar do tal do endeusamento criado em cima da figura dele como um herói nacional, né? Algo que inclusive com o qual eu não concordo de maneira alguma, como eu já expliquei em outro vídeo aqui no meu canal, tá? Você pode aí procurar, assistir e entender a minha opinião a respeito dele e desse endeusamento indevido. Então, nessa minissérie, é essa abordagem inicial que dá margem para que o telespectador inteligente ele compreenda por que a vida do Senna o levou profissionalmente e pessoalmente àquele final terrível. Foi legal ver, por exemplo, que essa minissérie ela não fez um mínimo esforço para retratar o Senna da mesma maneira que milhões de brasileiros, torcedores de automobilismo de domingo de manhã, como acontecia. Nessa série ele foi retratado como um piloto excepcional, sem dúvida, mas propenso a jogar sujo contra os seus adversários quando era conveniente, para ele, evidentemente, tanto dentro como fora das pistas, ali nos bastidores. Da mesma forma que também foi bem retratada a personalidade obsessiva que ele tinha em vencer, ao lado, inclusive, de inúmeros defeitos. Aliás, defeitos que todos nós temos. Assim como todos nós que comprarmos na editora Belas Letras de hoje até 18 de dezembro, agora de 2024, todos nós que fizermos compras vamos ganhar um planner um ano rock and roll, como brinde, exatamente, que inclui uma cartela com 70 adesivos. Isso mesmo, é um presente para todos os fãs do bom e velho rock and roll, com acabamento em capa dura, um verniz especial, pintura lateral, fitilho, tudo para você organizar os seus dias com essa agenda permanente, que acompanha uma cartela, inclusive, com adesivos, né?
temáticos, sensacionais, com lembretes, ao mesmo tempo em que lembra as principais datas relacionadas aos grandes artistas, as curiosidades da linha do tempo das bandas e grandes festivais, evidentemente, de música. Você consegue, inclusive, planejar a sua ida aos próximos shows, você pode deixar registradas as suas impressões sobre eles, ouvir playlists temáticas de cada mês e, por que não, você pode até colorir aí os Ziggy Stardust no meio daquela reunião chatíssima de trabalho. Se os seus dias já são rock and roll por natureza, agora você tem como vivê-los com mais atitude. É um presente da editora Belas Letras para todas as compras feitas até essa data de dezembro que eu falei aqui. Não vacile! A escolha do Gabriel Leone para encarnar o papel principal foi bem correta, não só pela semelhança física, mas porque a atuação dele deu ao personagem uma humanidade, vamos dizer assim, que nenhum dos fãs conseguia enxergar no verdadeiro Ayrton Senna. Sem contar que ele, inclusive, o Gabriel já havia trabalhado em outro filme internacional a respeito de automobilismo, que é o filme Ferrari, dirigido pelo Michael Mann. E a atuação do Gabriel mostra muito bem as diferenças entre o piloto midiático e endeusado, como eu já falei, em relação à timidez e à introspecção que ele vivia na sua vida pessoal, longe ali dos holofotes e longe também exatamente daquele endeusamento descabido. A repórter esportiva Laura Harris, que é vivida pela atriz inglesa Kaya Scodelario, é uma personagem que também faz bem o seu papel de ponte entre a história do Senna, desde os tempos de Fórmula Ford na Inglaterra, ali no começo da década de 80, com a realidade crítica do que significou aqueles tempos para o Ayrton Senna, para a solidificação da carreira internacional dele. E é interessante notar também, cara, que mesmo sendo inglesa, ela se comunica muito bem com o personagem do Senna em português, tá? Um português quase fluente, inclusive. E isso se deve ao fato de que a mãe da atriz é brasileira. Tá? Uma curiosidade que eu achei bem interessante. Agora, se para o espectador médio de cinema, né, todo filme tem um herói, tem um vilão e tem uma mocinha a ser conquistada, tem mais um prêmio a ser vencido, né? Essa minissérie, ela certamente vai frustrar quem tem esse pensamento genérico. Por quê? Porque além de não trazer um Senna heróico, também não tem um vilão, e sim um antagonista de responsa, que é o personagem vivido pelo Matt Mella, que faz, e bem, o papel do então rival do Senna, que era o Alan Prost. Então, no papel que seria da mocinha, a Adriane Galisteu, por exemplo, ela foi praticamente ignorada. E ela aparece numa única cena e de uma maneira bem diminuída. Por quê, cara? Porque, como você já sabe, a família do Senna exigiu que ela não tivesse qualquer participação mais efetiva na série. E eu vou te contar. Na verdade, eu sei bem por que a irmã do Senna, Viviane Senna, e a própria família tem verdadeiro ódio da Galisteu. Mas eu não posso contar isso porque o meu advogado me proibiu terminantemente. Mas eu conversei com duas pessoas que viveram num círculo mais próximo ali do Ayrton Senna e ambas me confirmaram, me contaram os reais motivos do ódio que principalmente a Viviane Senna tem em relação a Galisteu. Mas é o que eu já falei para você. Eu não vou falar porque eu vou ser processado, tá? Porque eu não tenho provas. Mas assim, eu sei o motivo. Se um dia isso vier à tona, eu vou confirmar. Enfim, o protagonismo maior em termos de romantismo ali fica com a personagem da Xuxa, que é perfeitamente encarnada pela atriz Pamela Tomé. Agora, um dos pontos altos é a maneira como as corridas de Fórmula 1
nas pistas foram simuladas e recriadas com um índice de minúcias assim impressionante, ainda mais para os padrões do cinema nacional, que é sempre propenso a fazer tais abordagens assim de uma maneira ridícula, presepada. O diretor da minissérie, o Vicente Amorim, ele coordenou umas sequências que misturam cenas de estúdio com cenários digitais, junto com carros reais nas pistas, e ele criou cenas muito impactantes que realmente dão a sensação ao telespectador de estar dentro de um cockpit de um carro de Fórmula 1 numa velocidade absurda. Esse é um grande acerto da minissérie. E aí você tem o final da minissérie, né? Você tem o final da história que você já sabe muito bem. Então, assim, é uma minissérie num nível muito acima do que a gente poderia esperar dentro de uma produção nacional, tá? Realmente. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito da minissérie Senna. Aqui nos comentários, coloca aqui o que você achou dessa minissérie. Quais foram os pontos altos, quais foram os defeitos, o que você achou no geral, tá bom? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.